Olá, graça e paz. Eu quero compartilhar com vocês hoje um texto que fica no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 42 a 44, que fala assim: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá, a hora em que vocês menos esperam. Esse texto de Mateus 24 está falando sobre a volta de Jesus. Já ouvimos muito falar sobre a volta de Jesus. Muitas pessoas ao longo do tempo já determinaram dia, hora para que isso acontecesse e na verdade não aconteceu. Por quê? Porque Jesus não vai voltar? Não, não é isso. Jesus vai voltar, mas a Bíblia nos relata que ninguém sabe o dia e a hora, somente o Pai. E na verdade, o que nós menos precisamos saber sobre a volta de Jesus é o dia que ele vai voltar. O que nós precisamos saber a respeito da volta de Jesus está relatado na Bíblia. E o primeiro ponto que nós precisamos saber sobre a volta de Jesus é justamente que ele vai voltar. Sim, Jesus vai voltar. Não importa quem acredita, quem deixa de acreditar, quanto tempo vai passar, isso é fato. Jesus voltará. O segundo ponto que precisamos entender a respeito da volta de Jesus é que precisamos estar preparados para esse dia, porque pode ser um dia em que ninguém espera. A Bíblia fala que esse dia será como nos dias de Noé, em que o povo casava, comia, bebia, festejava e ria de Noé que estava construindo a arca. Para a época era um absurdo o que Noé estava fazendo, até que chegou o dia em que o próprio Deus fechou a porta da arca e o dilúvio aconteceu. A Bíblia também usa a comparação com o pai de família, que se soubesse o dia em que o ladrão viesse, não deixaria a sua casa ser arrombada. Quando nós saímos de casa, nós deixamos a nossa casa sempre preparada para que, se for o dia que o ladrão vier, ele não encontre a nossa casa aberta, mas encontre a nossa casa devidamente fechada, trancada e preparada para que ela não possa ser arrombada. Assim como nós zelamos pela nossa casa e deixamos ela sempre preparada para que, se for hoje o dia em que o ladrão vier, ele não vai levar nada. Assim também a nossa vida deve estar sempre, todos os dias, preparada para se encontrar com Jesus. Talvez não seja na nossa geração que isso vai acontecer. Talvez não seja a nossa geração que vai ver e presenciar a volta de Jesus. Mas uma coisa é certa: nós vamos ser chamados para nos encontrar com Ele. Todos vão. Certa vez em um velório, eu ouvi um pastor falar da seguinte forma: que todos nós estamos como que em uma fila invisível com uma ficha na mão para a morte. E ninguém sabe qual será a próxima ficha a ser chamada. A Bíblia fala: vigiai. Vigiar o quê? A vida do outro? Não. Vigiar as nossas atitudes, para que esse dia não nos pegue de surpresa, para que esse dia
que nós formos chamados para nos encontrar com Jesus ou presenciarmos a volta de Jesus, nós estejamos preparados. Terceiro ponto que precisamos entender sobre a volta de Jesus. A Bíblia fala que 2 estarão no campo nesse dia, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando, uma será deixada, a outra será levada. Ué, o que significa isso? Só metade das pessoas vão? Não. A Bíblia quer dizer que a salvação é individual. Ninguém vai subir de carona. Ninguém vai subir com Jesus. Ninguém vai herdar a salvação porque é amigo do pastor, porque é filho de pastor, porque meus pais são cristãos, porque eu convivo com alguém que tem uma vida de santidade junto a Deus. Não. A salvação é individual. É eu e Deus. É você e Deus. Então, o quarto ponto, o que devemos fazer para estarmos preparados para esse dia? Bem simples. Aceite Jesus como Senhor e Salvador de tua vida, confesse seus pecados com arrependimento e você estará perdoado e você estará apto a herdar a vida eterna. E depois disso, viva de acordo como Jesus ensinou. Ah, mas agora vem a dificuldade. Como viver a vida que Jesus ensinou? E se eu não tiver tempo para ler toda a Bíblia? A palavra de Deus é muito sábia. Jesus resumiu a lei e os profetas em um único mandamento. Ame ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu a maneira que nós devemos andar, a maneira que nós devemos viver até chegar o dia em que vamos nos encontrar com Jesus. Pense nisso e que Deus te capacite, que Deus te abençoe, que você tenha uma vida plena e abençoada na presença de Deus. Em nome de Jesus.